Fala aí, nação tricolaço, família tricolor, sejam muito bem-vindos ao canal. São Paulo, a duras penas, passou para as quartas de final do Campeonato Paulista. Após empatar com o São Caetano em 1-1, mais um jogo tenebroso da equipe do São Paulo, um jogo que tenho certeza que muitos times aí da várzea jogariam melhor, jogariam com mais empenho, com mais amor, com mais dedicação, com muito mais entrega do que esse bando de perna de pau que estava presente aí no estádio do Anacleto Campanella. Quem viu o jogo é de dar dó, juro por Deus. É de você assistir o jogo e falar como é que jogadores, entre aspas, conseguem vestir a camisa de um gigante como é o São Paulo Futebol Clube, fazer uma pataquada daquela, fazer uma apresentação daquela, é inadmissível. De novo, né? É chover no molhado, né? Todo vídeo que a gente está fazendo aqui, a gente está vendo que o time não evolui. Não adianta, o São Paulo está em stand-by, o São Paulo está congelado. E muito dessa situação, aliás, muito não, né? Totalmente esse momento se deve às más escolhas, às más definições, ao péssimo planejamento dessa diretoria podre, dessa diretoria bizarra, dessa diretoria totalmente ultrapassada e perdida, capitaneada pelo senhor Raí. Antes de falar do Raí, antes de falar de uma entrevista coletiva que ele deu ali depois do jogo, que no meu modo de analisar, você vê o que é o São Paulo Futebol Clube no semblante desse cara chamado Raí. Mas antes de mais nada, vamos falar um pouquinho, né, do jogo em si. Galera, o São Paulo se classificou em nono na classificação geral. Ou seja, além do péssimo futebol do São Paulo, né, isso serve pra gente ver como que é bizarro esse regulamento do Campeonato Paulista. A Ponte Preta, que conseguiu muito mais pontos do que o São Paulo, está eliminada porque ficou em terceiro no seu grupo. Teve o azar de pegar Santos e RB Brasil, duas das melhores equipes dessa primeira fase do campeonato. Não está na próxima fase. Ela terminou em quarto lugar na classificação geral, a Ponte Preta, está eliminada. E o São Paulo, fazendo essa campanha risória, né, para não falar outra coisa, terminou em nono na classificação geral. O São Paulo conseguiu empatar com o rebaixado São Caetano. O São Paulo não conseguiu vencer o rebaixado São Caetano. São Caetano esse que tem apenas uma vitória no Campeonato Brasileiro, e o São Paulo não conseguiu ganhar desse time ridículo. São Caetano caiu para a Série A2 do Campeonato Paulista. Aí a gente já começa a ver que a coisa tá muito feia. Não é simplesmente não conseguir jogar bola, não é simplesmente não conseguir ganhar clássicos. O buraco é muito mais embaixo. A gente não está conseguindo ganhar de times bizonhos que a gente está enfrentando aí no decorrer do campeonato, e isso preocupa demais para o Campeonato Brasileiro. Por mais que tenham times também que estão, né, jogando muito mal, e provavelmente aqueles times que a gente sabe, né, que vai lutar para não cair, sei lá, um Avaí da vida, alguns times desse naipe, é de se preocupar demais um time como o São Paulo, em 3 meses de temporada, de pré-temporada, digamos assim, o São Paulo não evoluir em nada. É muito pelo contrário, parece que o time vai regredindo conforme vai passando os jogos. E mais uma vez, Antony salvando o tricolor paulista, sendo o grande nome do jogo, sendo o grande nome do time, sendo um moleque de 19 anos, tendo que levar nas costas esse bando de desgraçado, esse bando de perna de pau, tendo que levar nas costas essa diretoria bizarra que não sabe o que faz, que não sabe o que quer, que não tem planejamento, que não tem um prumo. E para exemplificar, além de tudo que está ocorrendo por aí, para exemplificar isso, o São Paulo, a diretoria, o Raí, renovou o contrato do Hudson. Gente, renovou até 2021 o contrato do Hudson, e com aumento salarial. Ou seja, um dos jogadores que a torcida do São Paulo mais detesta, essa diretoria comandada por esse Raí, que eu tô pegando o bode desse cara, essa diretoria faz uma pataquada dessa. E aí eu vou chegar no ponto que eu queria destacar aqui nesse vídeo. Quem viu a entrevista coletiva do Raí, entrevista coletiva não, né? Respondeu 3 perguntas ali, uma coisa bem protocolar, só para mostrar a cara, mostrar que tá indo de frente para as câmeras, que tá dando, né, uma resposta para a torcida, porque quando foi o clássico do Palmeiras ali, ele saiu de fininho, né? O senhor Raí saiu pelos fundos.
Saiu ali por trás do vestiário do Palmeiras ali para não chegar nas câmeras e dar cara a tapa, né? Agora ele foi lá, deu um semblante de derrotado, um semblante de um cartola totalmente perdido, um cara que não sabe o que fazer. O Raí é o sinônimo, é o emblema, é o símbolo desse momento do São Paulo. Um cara fraco, no meu modo de entender, o Raí não tem porte, não tem personalidade para ser um cartola de um gigante como é o São Paulo Futebol Clube. Ele não pode tomar as frentes da diretoria de futebol do São Paulo, ele não tem mais condição. Psíquica, técnica, profissional, ele não tem condição, ele não sabe mais o que fazer, ele está totalmente perdido, ele virou de fato um fantoche do Sr. Leco, um escudo pela idolatria que a torcida tem com o Raí. Por conta disso, ele continua ali, porque ele não sabe o que fazer, ele é horrendo como diretor de futebol. O Raí está perdido e ele é o emblema total dessa bagunça que se tornou o São Paulo Futebol Clube. Ele falando que, não, veja bem, o Jean, na verdade, já aconteceu alguns episódios desse sentido, mas mediante desculpas, ele é um jogador que a gente planeja ainda contar com ele. Como assim, cara? Ele tinha que botar o pau na mesa ali e falar, é o seguinte, a gente afastou sim o Jean, é inadmissível um jogador, qualquer que seja o porte dele, nível dele, se ele é reserva ou titular, ele não pode tratar a instituição São Paulo como ele tratou. Então ele está afastado sim, tempo indeterminado, e isso vai acontecer com qualquer jogador que ferir o São Paulo Futebol Clube. É isso que a gente espera de um diretor, é uma posição mais firme, né, uma posição mais digna do que é o São Paulo, e não aquela cara de bunda que ele apareceu nas filmagens ali, nas câmeras, totalmente perdido. Aí pergunta do Pato, ele não sabe, ele não quer falar. Gente, assim, pra mim, assim, não tem condição mais esse cara continuar no comando diretivo do futebol de São Paulo. Ele, Alexandre Pássaro, todos esses conselheiros bizarros aí que não entendem de futebol e ficam dando pitaco. E aí, para não falar do Leco, que aí é chover mais ainda no molhado, né? Isso declara totalmente, né? A gente consegue entender perfeitamente o que é o São Paulo com essa declaração, com essa aparição do Raí, que, assim, no meu modo de ver, é inadmissível esse cara continuar. É o retrato de um clube totalmente desorganizado, de um clube que não sabe o que quer, de um clube sem personalidade. Isso reflete diretamente para a comissão técnica e principalmente para jogadores perna de pau que esse Raí aí contratou. Bom, falando de coisa boa, né? Provavelmente Morumbi volta para as quartas de final, apesar dessa campanha ridícula que o São Paulo fez na primeira fase. O São Paulo está nas quartas e vai enfrentar o Ituano provavelmente domingo. No Morumbi tem grandes chances de receber o confronto pelas quartas. Então, por conta do São Paulo ter ficado em segundo no seu grupo, a primeira perna desse mata-mata vai ser no Morumbi, depois a gente visita o Ituano na quarta-feira, já na semana. Provavelmente a gente não vai poder contar com o Nenê. Nenê está se recuperando dessa lesão aí do joelho, pelo que o Wagner Mancini falou aí também na entrevista coletiva. Espera ainda mais 10 dias para o Nenê estar, né, à disposição aí de repente para voltar para o campo. Então nessa primeira perna aí provavelmente Nenê não estará à disposição, né, da comissão técnica. E tem uma novidade, né? Nenê continua negociando com o Fluminense. Algumas coisas só impedem do Nenê já ir para as Laranjeiras. A primeira seria por conta realmente dessa lesão. De fato, essa lesão atrapalhou um pouco o planejamento. O Fluminense já sinalizou que pode responder sim positivamente com essa troca, de repente, não troca, né? Mas colocar o Marquinhos Calazans nessa situação aí de negociação com o São Paulo. Outro ponto que não faz o Nenê ir nesse momento diretamente para o Fluminense também é por conta das inscrições do estadual lá do Rio de Janeiro. Parece que elas estão encerradas, não pode nenhum jogador mais ser colocado agora nessa fase final do Campeonato Carioca. Então isso atrapalha um pouco a ida do Nenê. Mediante a tudo isso, provavelmente em abril, né, até ali o início do Campeonato Brasileiro, é bem possível que o Nenê seja jogador do Fluminense e a gente aí se livrando de mais um peso morto, se livrando de mais um jogador panelinha, mais um cara que atrapalha mais do que ajuda o São Paulo. E aí tomara que a direção, com esse Raí incompetente, consiga pelo menos trazer jogadores aí que o Cuca planeja, né? Eu nem tô falando mais de Pato, tá? Eu quero que o Cuca, de fato, fez um oásis aí fora desse turbilhão
que é o São Paulo Futebol Clube, que pelo menos a diretoria consiga trazer os jogadores que ele pretende, né? Porque se a gente depender da cabeça pensante do Raí, a gente tá fudido, desculpe até o palavrão, mas essa é a realidade. Galera, é isso. Tendo mais informações, eu venho aqui. Se tiver alguma outra notícia de Pato ou outra contratação aí, obviamente eu faço um vídeo aqui, como sempre venho, pra gente debater. No mais, eu estou, depois do confronto aí do São Paulo no Corneta Tricolor tradicional aqui nosso, pra gente analisar o São Paulo. Sinceramente, eu não tenho nenhuma perspectiva de que a gente vai passar do Ituano. Pra mim, Ituano é totalmente favorito ao confronto. Enfim, vamos ver o que aguarda, porque a situação tá mais feia do que eu imaginava. Deixe os seus comentários aqui, o que vocês acharam também do jogo, do confronto aí pelo Ituano, se vocês acham que é bom a gente passar ou não, é melhor evitar qualquer outro vexame, porque é um vexame atrás do outro, né? Enfim, deixe o seu like, grande abraço e vamos São Paulo!